Olá, primeira série. Tudo bem com vocês? Bom, espero que esteja tudo ótimo. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Nessa semana, nós vamos falar sobre a sequência injuntiva, né? Do módulo 13. E junto a ela nós temos os textos instrucionais, perdão, textos do tipo regulador prescritivo e textos do tipo instrucional programador, tá? Bom, vamos começar aqui. O que são os textos instrucionais? O texto injuntivo ou instrucional orienta o leitor na realização de uma atividade ou na utilização de um produto. Ele mostra, por exemplo, o funcionamento de um aparelho ou mecanismo ou ainda os estágios de um procedimento. Consideram-se textos instrucionais os manuais de instrução para montagem, instalação e uso de aparelhos, instrumentos, utensílios e programas de computador, as receitas médicas e culinárias, as bulas de remédio, as regras de jogo, o horóscopo, as leis e os regulamentos, os contratos, os editais, os textos de orientação, como recomendações de trânsito e direção e até algumas propagandas. Ou seja, todos esses tipos de texto que dão instrução ou ordem, né, no sentido de ordem, são considerados textos instrucionais. A sequência textual predominante nesses enunciados instrucionais é a injuntiva, né, cujo objetivo é levar à execução de uma ação, né? Então a gente tem a narração, descrição, injunção, né, e assim por diante, argumentação e assim por diante, né? Então a sequência textual injuntiva, né, é a que está ligada a esses textos instrucionais em que vai haver uma ordem, né, uma direção para ser tomada. Qual é a organização do texto de instrução? Os textos do tipo injuntivo costumam apresentar três partes. A primeira é elenco ou descrição dos elementos a serem manipulados com base no comando execução. O elenco pode se apresentar sob a forma de lista, né, um ingrediente de receita, de lista e descrição ou ainda de ilustração, fotos ou desenhos e manuais de instrução. Tem que ter a determinação ou incitação em que se apresenta o comando execução a ser cumprido e tem a justificativa ou incentivo em que se apresenta a justificativa para o comando da execução. Quais são as principais características dessa tipologia textual? Em função da sua objetividade nos gêneros instrucionais, o comando deve ter clareza para que a execução seja cumprida conforme esperado. Portanto, esses gêneros apresentam linguagem precisa, frases curtas e uma ordenação relativamente fixa das informações. Utilizam-se também uma linguagem comum caracterizada pelo uso de palavras, expressões e construções do cotidiano. Geralmente, na parte inicial, esses textos especificam os elementos que serão manipulados no procedimento. Esses elementos podem aparecer em forma de lista, acompanhados ou não de sua descrição. Em vez de haver a descrição dos elementos, podem ser usados desenhos ou fotos com indicação do nome das partes, seguidos ou não da indicação de sua função. A progressão nos textos instrucionais frequentemente se dá por meio de itens, numerados ou não, que em ordem cronológica apresentam as instruções que devem ser executadas pelo interlocutor. Os textos instrucionais podem usar, os verbos no infinitivo, né, como a funcionar, apresentar, oferecer e observar, e no futuro do presente, estará, será, deverá, mas caracterizam-se, basicamente pelo uso das modalidades imperativas. Leia, utilize, selecione, coloque, evite, mantenha, que são as ordens, né, o que a gente entende como uma ordem, né? A linguagem, a modalidade, não era a hora de bocejar. Perdão, gente. A modalidade imperativa é aquela que apresenta a ordem, né? A gente sabe bem. Os gêneros do tipo injuntivo podem ser agrupados em três categorias de textos vamos de novo. Os gêneros do tipo injuntivo podem ser agrupados em três categorias de textos instrucionais conforme sua função sociocomunicativa. Então, assim, nós temos os textos que são textos instrucionais. Eles nos dão uma ordem, eles nos dizem como algo deve ser feito, como algo deve ser executado. Né? Quando a gente abre lá o manual de instrução, tem sempre lá as informações na frente, né? O que deve ser feito, e no final, talvez uma justificativa, um incentivo daquele comando.
E a partir de todos esses elementos, o que a gente viu lá em cima, os tipos, né? A bula, a receita, aqui em cima, cadê? Aqui, ó, o horóscopo, os contratos, os editais, né? E até certas propagandas são gêneros instrucionais, são textos do gênero instrucional. E aí nós vamos separar todos esses textos em 3 tipos. Tem o instrucional programador, que é o que instrui um modo de fazer, como a receita culinária. Tem o texto de conselho, que é o que sugere um fazer, como o horóscopo, e tem um texto regulador prescritivo, que obriga a fazer, como as leis e os editais, tá? Então, a gente vai conhecer agora um pouco, né, do descritivo, né, do regulador prescritivo, perdão, lendo 2 gêneros textuais, que é a lei e o contrato. Textos do tipo regulador prescritivo. Prescritivo é o que prescreve, então é o que ensina, é o que deve ser feito, tá? A lei. As regras jurídicas presentes em textos conhecidos como leis são elaboradas pelos legisladores dos órgãos federais, estaduais e municipais e determinam o modo como os cidadãos devem proceder em relação aos demais indivíduos que compõem a sociedade. O conteúdo desses textos pode variar bastante, mas sempre está relacionado a aspectos da vida em sociedade. A lei tem ainda caráter impositivo, já que o destinatário deve agir ou deixar de agir conforme o comando dado. Os textos de lei se incluem na esfera jurídica e se caracterizam por apresentar a mensagem em forma de artigos, parágrafos, incisos e alíneas, produzidos na modalidade escrita formal da língua. Para a apresentação dos artigos são usados numerais ordinais até o número 9, de 10 em diante são usados os numerais cardinais. Então, a gente tem, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, e de 10 em diante, 10, 11, 12, 13. Exemplo, artigo 1º, artigo 11, né, depois do 10. Havendo um só parágrafo, ele é identificado como parágrafo único. Havendo mais de um, usa-se o sinal seguido do número correspondente. A função dos incisos é completar o conteúdo de artigos ou parágrafos. No texto são apresentados por algarismos romanos, 1, 2, 3, etc. As alíneas, representadas por letras minúsculas em ordem alfabética, A, B, C, etc., são empregadas depois dos incisos, dando continuidade à matéria. Observe no exemplo a seguir a ocorrência de artigos, parágrafos, incisos e alíneas. Constituição da República Federativa do Brasil, título 1 dos princípios fundamentais. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se Estado democrático de direito e tem como fundamentos: 1. A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Artigo 2º. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Aqui a gente viu, né, como funciona a questão do artigo, dos incisos, dos parágrafos e tudo mais. Né, em que a gente tem aqui a questão, né, da lei. Né? A lei é essa aqui, e a gente tem que cumprir o que traz para a gente. Tudo bem? Esse segundo aqui é legal vocês lerem depois e tal, a nível de, né, para correr mais com a matéria aqui, devido ao tempo da aula, tá? Bom, então a lei é um texto programador, né? Programador não, prescritivo, né? Porque a lei, ela exerce a função de te dizer o que é certo e o que é errado, né? O que você pode ou não fazer, tá bom? E o contrato é um outro tipo de prescrição. Contratos são acordos feitos entre 2 ou mais partes, que podem ser pessoas ou entidades, para estabelecer, modificar ou anular uma relação de direito. A finalidade desses textos é estabelecer num consenso mútuo em que cada uma das partes se submete a obrigações e usufrui de direitos.
Portanto, no caso de uma das partes de cumprir o que foi firmado, a outra parte servirá da garantia jurídica. São exemplos de contratos de compra e venda, de trabalho, de prestação de serviços, de arrendamento e etc. Os contratos são estruturados em 3 partes. A abertura, que é a parte inicial em que se identifica o tipo de contrato e as partes envolvidas. O encadeamento, que são as condições do contrato, que se manifestam nas cláusulas contratuais que as partes se comprometem a respeitar, e o fecho, né, que é o local e a data, onde e quando o contrato foi celebrado, bem como assinaturas das partes e também de testemunhas. Vamos ver um exemplo aqui. Contrato de trabalho a título de experiência. Então, a gente vai ter o nome da empresa, CNPJ, endereço, os dados da empresa, os dados do empregado, e aí vem o que necessariamente tanto a empresa quanto o empregado vão fazer para cumprir esse contrato aí, né, estabelecido previamente. Então, pelo presente instrumento particular, as partes acima discriminadas celebram um presente contrato a título de experiência, nos termos e condições abaixo acordadas em respeito à legislação trabalhista, né? Fica o empregado admitido aos quadros de funcionário da empregadora para exercer a função de frentista com remuneração de tanto por mês. A circunstância, porém, de ser na função especificada, não importa na intransferibilidade do empregado para outro serviço no qual demonstre melhor capacidade de adaptação, desde compatível com sua condição pessoal. Então, basicamente, nesse primeiro aqui, a gente entende que a pessoa foi contratada para uma experiência no cargo de frentista, mas que se ela couber em outro, né, se ela tiver um perfil de uma outra vaga ali dentro daquele trabalho, né, da empresa e tudo mais, se ela se destacar e tal, e ver que existe um potencial daquela pessoa em outro setor, ela pode subir, né, e ser contratada em outro cargo, né? Basicamente é o que tem aqui nesse primeiro. Mas aqui nós vemos, né, a listagem, né, do que tanto a empresa quanto o funcionário ele tem que cumprir, tá? E no final, e por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam um presente contrato de experiência em 2 vias, ficando a primeira em poder da empregadora e a segunda com o empregado, que dela dará o competente recibo. Então, a cidade, Rio de Janeiro, dia, mês e ano, nome da empresa, nome do empregado, testemunha e testemunha. Ok, isso é um contrato. Então, tanto as leis quanto contratos, né, e assim por diante, são gêneros, não são textos, tipos de texto, em que a gente pode ver que há essa prescrição de dizer o que é certo, o que é errado, o que tem que ser feito e o que não pode ser feito. Tá? Agora a gente vai para os textos do tipo instrucional programador, né? Que são muito comuns no nosso cotidiano, porque, na verdade, a finalidade desses textos é basicamente ensinar e instruir a gente a fazer alguma coisa, né? E aí os tipos, né, do texto são receitas culinárias, manuais de instrução, bulas de medicamento, receitas médicas, tutoriais, guias e mapas rodoviários, regras de jogo, dicas de comportamento e etc. Tá bom? Que são esses basicamente para nos ajudar a fazer algo mesmo, que eles nos instruem. O outro não, o outro já diz para a gente, ó, isso é certo, isso é errado, isso deve ser feito, isso não deve ser feito, né? E assim por diante. Então, olha lá, a gente tem uma receita, por exemplo, né? Veja a seguir uma receita de soro fisiológico. Soro caseiro contra desidratação só é recomendado em caso de emergência. O Ministério da Saúde distribui um preparo pronto para evitar doses erradas. Então, quais são as recomendações para o uso do soro oral? Dissolver todo o pó de um envelope em 1 litro de água potável fervida, não coloca açúcar nem sal, não tem que ferver depois de pronto e usá-lo em até 24 horas. Após esse prazo, jogar fora o que sobrou e preparar mais 1 litro, tá? Mas qual é o modo de preparo do soro caseiro, né? É um copo cheio de 200 ml de água limpa, uma medida a menor rasa de sal e 2 medidas a maior rasa de açúcar. Tá bom? Então, aqui nós temos o título, né? Aqui tem umas ilustrações do que seria a recomendação desse soro feito pelo Ministério, mas também nós temos como a informação de como a gente pode fazer em casa, né? Então, ele instrui e nos diz também como deve ser usado, tá? Manual de instruções. Veja agora o manual de instruções para o uso de controle remoto. Aí, por exemplo, ó, BOF DVD 1. Instruções de operação do uso do controle remoto.
Aponte o controle remoto na direção do sensor existente no painel frontal do aparelho. Quando estiver usando o DVD player, não deixe nenhum objeto entre o controle remoto e o aparelho. Cuidado! Remova as pilhas caso elas estejam descarregadas ou se vai ficar muito tempo sem usar o controle remoto. Não use pilhas velhas e novas misturadas ou de tipos diferentes. As pilhas contêm substâncias químicas, por isso devem ser descartadas corretamente. Esse é o passo 1. Passo 2, ajuste da TV. Salvo indicação em contrário, todas as operações descritas baseiam-se no uso do controle remoto. Importante, verifique se foram feitas todas as conexões. Pressione Standby 1 do DVD player para ligá-lo e assim por diante. Tá? Aqui, basicamente, é para a gente saber como liga, como que vai configurar com a televisão e tal. Então, nos mostrando todo o passo a passo do que deve ser feito, tá? Tutoriais no YouTube, do YouTube, né? Os textos instrucionais não se resumem a textos escritos. Vários canais da internet, como os do YouTube, publicam conteúdos em vídeos sobre diversos assuntos e diversas temáticas. Os vídeos são produzidos por pessoas comuns que gostam de algum assunto ou são capacitadas para tratar dele. Nos canais tutoriais, especificamente, os conteúdos são instrucionais e há uma variação apenas na linguagem. Isso porque alguns youtubers, pessoas que possuem canais e produzem conteúdo no YouTube, utilizam a linguagem verbal para instruir o interlocutor, mas muitos apenas mostram o passo a passo a partir de gesticulação e orientações mais visuais. Há vários tipos de tutoriais: moda, maquiagem, tecnologia, culinária, saúde, jogos, cabelo, unha, marcenaria, agricultura, reciclagem e etc. Os assuntos são praticamente inesgotáveis, uma vez que o objetivo de cada youtuber, além de instruir, óbvio, é ser seguido pelos interlocutores e ganhar curtidas pelos conteúdos postados. Além disso, durante os vídeos, é comum que o youtuber peça ao interlocutor, em linguagem apelativa, que siga o seu canal. Há ainda um espaço do interlocutor em que é possível curtir e comentar o vídeo. Nesse sentido, diversos gêneros se intercalam na página do tutorial, né? Diante do cenário da pandemia do Covid-19 em que vivemos, sabemos que o uso de máscara se tornou obrigatório. O vídeo a seguir mostra o passo a passo para a confecção de uma máscara de tecido sem costuras. Observe os diversos elementos presentes no vídeo que colaboram para que a instrução seja efetiva. Bom, aqui nós temos o vídeo, né? E aqui nós temos o QR Code que dá o acesso ao vídeo, na verdade, né? E esse vídeo tem, acho que 6 minutos, 5 minutos, alguma coisa assim, né? E se a gente for ver o passo a passo da construção das máscaras sem costura e tudo mais, é o que vai nos mostrar aí, né? Um instrucional programador, aquele que nos ajuda a fazer algo, né? A chegar a algo no final das contas. Tudo bem? Bom, vamos ler essa última parte. Qual a importância do manual de instrução? Cada vez mais os produtos eletroeletrônicos estão presentes em nosso dia a dia. Para que a compra não se torne um problema, é importante ler o manual de instruções antes da instalação e utilização. Apesar da ansiedade para logo fazer uso da nova aquisição e de alguns manuais serem longos, não ler as orientações do fabricante pode ocasionar prejuízos, como a perda da garantia, por exemplo. Dica: ao adquirir um produto ou retirá-lo da loja, verifique se ele está em perfeito estado e, sempre que possível, solicite um teste no próprio estabelecimento. Leia atentamente o manual de instruções. Nele devem constar informações sobre as características do produto, o modo de uso, a indicação de assistência técnica e o termo de garantia. Tudo deve estar escrito em língua portuguesa, de maneira clara e precisa, para fácil compreensão do consumidor. Caso o fabricante e o importador não forneçam essas informações, ele responderá por eventuais danos. Então, é importante nós lermos o manual de instrução para que nós mesmos não tenhamos prejuízos com o que a gente compra, né? Porque às vezes a gente, isso aqui é para levantar a PEC, quebra, né? Então, é muito importante nós termos, né, acesso a esses elementos aí, porque na dúvida, vamos jogar um jogo, é maneiro, não sei como é que joga. A gente vai lá e vê o manual, né, e aprende a jogar, e às vezes é difícil, tem que ler mais uma vez, tem que ler outra, né,
e assim por diante. Então, é muito importante que a gente tenha acesso a esses manuais, tá bom? Hoje a gente vai ficar por aqui. Beijos e até uma próxima aula.